No supermercado é mais fácil, a pessoa passa no caixa e automaticamente tem a nota fiscal. Agora, nos postos de gasolina, muitos desses estabelecimentos estão se recusando a dar nota fiscal quando o preço está elevado. O que fazer para se defender? O Celso Russumano está aqui conosco. Celso, muito bom dia. Bom dia. Um amigo me ligou ontem à noite, inclusive, dizendo que estava com preço abusivo do etanol, do álcool no posto. Falou, César, estou aqui. O cara se recusa a dar nota fiscal. Eu falei, pega o telefone e filma, porque isso também vale como prova. Ele falou, os caras estão ameaçando a gente até de violência aqui. E eu não tenho como fazer, estou sem gasolina, preciso abastecer. O que fazer num caso desse? Como que o consumidor pode efetivamente se proteger, Celso? Veja, negar nota fiscal é crime contra a ordem tributária. Está na Lei 8.137 e eu vou mostrar para vocês o texto da lei. Diz o seguinte, ó. Pegar a câmera aqui para mostrar aqui. Bom, olha lá. Sonegar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente relativo à venda de mercadoria ou prestação de serviço efetivamente realizada ou fornecer em desacordo com a legislação, pena, reclusão de 2 a 5 anos e multa. Num caso como esse, a pessoa tem que chamar a polícia militar. A lei é a Lei 8.137, tem que fazer valer o seu direito, porque senão fica complicado. Olha o que nós recebemos na Patrulha do Consumidor. Várias denúncias de pessoas que abasteceram em postos de gasolina, essa gasolina estava adulterada, essas pessoas, isso aconteceu em Guarulhos, nós vamos fiscalizar inclusive lá, essa gasolina estava adulterada, essas pessoas não conseguiram dar partida no seu carro de manhã cedo, pagaram R$5 o litro da gasolina, quando voltaram no posto de gasolina para reclamar, eles fecharam o posto de gasolina e se esconderam. Eles acionaram a polícia esteve lá e, por falta de conhecimento técnico dos policiais, né, de não saber que lei aplicar numa situação como essa, porque o Brasil tem uma quantidade muito grande de leis, inclusive na área consumerista, eles disseram para procurar a delegacia. Naquele momento, o policial militar deveria ter conduzido aqueles que estavam dentro do posto de gasolina, os responsáveis, para a delegacia de polícia por crime de adulteração de produto, que está na Lei 8.137 também. Vou mostrar para vocês que estão nos assistindo, porque essa é uma situação gravíssima. Olha aqui, ó. Diz o seguinte, a lei. Vender ou expor mercadoria, né? Peraí, só aqui. Misturar aqui, inciso 3º. Do artigo 7º da Lei 8.137. Misturar gêneros e mercadorias de espécies diferentes para vendê-los e expô-los à venda como puros, misturar gêneros e mercadorias de qualidade desiguais para vendê-los e expô-los à venda a preço estabelecido para os demais, a preços para os demais alto custo, a pena, está aqui, olha, a pena de 2 a 5 anos e multa. De 2 a 5 anos em multa. Então a situação é grave, as pessoas que estão sendo vítimas disso devem fazer denúncias, pode fazer para a gente aqui na Patrulha do Consumidor, aqui no Hoje em Dia. Nós vamos tomar as devidas providências, vamos sair hoje à tarde, inclusive, com o PROCON, em vários postos de gasolina que tivemos denúncia aqui para fiscalizar. Ô Celso, eu peço que você continue com a gente, porque além desse problema da gasolina, muitas pessoas, em virtude do feriado, compraram antecipadamente passagens, hotéis, programaram o seu feriado e não vão poder fazer isso. Então eu quero saber de você daqui a pouquinho como é que essa pessoa faz para resgatar, se é que é possível, recuperar parte desse dinheiro. Aliás, por causa da greve, as 4 maiores companhias aéreas do Brasil estimam prejuízos de quase R$500 bilhão. As maiores dificuldades continuam nos terminais administrados pela Infraero. 7 aeroportos estavam sem querosene. 3 no Nordeste, 1 no Norte, 2 no Sudeste e outro no Paraná, sul do país. Nos aeroportos administrados por consórcios, a situação é mais animadora. Brasília recebeu 22 caminhões-tanque e opera com estoque de quase 70%. Mas teve 3 voos cancelados. A preocupação é evitar problemas no feriado, quando o movimento deve aumentar. Agora as companhias colocam na ponta do lápis os custos da crise. Pousos extras para reabastecimento estratégico, não comparecimento ao embarque, transporte terrestre, hospedagem, alimentação para os milhares de passageiros que tiveram voo cancelado, bilhetes remarcados. A associação, que reúne as 4 maiores companhias aéreas, estima um prejuízo diário de R$50 milhões com a falta de combustível nos aeroportos. Na tentativa de garantir o combustível nos aeroportos e nos postos,
O Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, autorizou uma cooperação logística entre distribuidoras concorrentes nos próximos 15 dias. Agora, muitas pessoas compraram pacotes turísticos antecipadamente, já começaram a pagar ou pagaram na sua totalidade. Vamos saber do Celso o que fazer nesses casos. Celso, tem alguns sites e algumas tarifas que são aquelas promocionais que não têm direito a reembolso. A pessoa não tem gasolina para chegar no aeroporto. O voo foi cancelado por falta de combustível na aeronave. Como que o consumidor pode se proteger? A gente apela muito por bom senso. Dá para ter bom senso nesse caso? Olha, até dá para ter bom senso quando se trata, por exemplo, de um hotel, né? De um hotel em que a pessoa comprou uma hospedagem, ele pode até ter bom senso, se ele tiver disponibilidade de ir em outro dia, negociar com o hotel, né, para ir em outro dia. Mas o Código de Defesa do Consumidor é claro em relação a isso. Se o produto foi vendido ou o serviço foi vendido e não foi prestado, a devolução é integral. O artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor é muito claro em relação a esse direito. Eu vou mostrar para vocês em casa, para as pessoas que estão vivendo esse tipo de problema, e tem muita gente vivendo por conta do feriado. Muita gente contratou prestação de serviço e não conseguiu embarcar ou não conseguiu viajar por conta de não ter gasolina no seu carro. Né? Então, olha só o que diz o Código de Defesa do Consumidor. Se o fornecedor do produto ou serviço, né, no caso aí hospedagem é serviço, né, transporte é serviço, ou seja, passagem aérea é serviço, recusar o cumprimento, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá alternativamente e a sua livre escolha, vou virar a página aqui, olha só, exigir o cumprimento forçado da obrigação nos termos da oferta, apresentação ou publicidade, aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente ou rescindir o contrato com direito à restituição da quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada e perdas e danos. Portanto, a devolução é obrigatória e se não for feita a devolução, aquele que está agindo dessa forma está cometendo crime, artigo 66 do Código de Defesa do Consumidor, a pena é detenção de 3 meses a 1 ano por fazer afirmação falsa e enganosa em relação ao direito do consumidor. O consumidor tem direito sim à restituição da quantia paga, tanto na companhia aérea, independentemente de ser uma situação como essa, de greve, etc. e tal, como da hospedagem ou de outros serviços que foram contratados na viagem. Por exemplo, transporte na localidade onde a pessoa está, né, um passeio turístico na localidade onde a pessoa está. Ana Hickman tem uma pergunta. Exatamente sobre esse assunto que vocês estão tratando agora, mas se por acaso o prestador de serviço ou o hotel ou a empresa que eu contratei para fazer um passeio falar, olha, a culpa da greve não é nossa, então você vai ter que pagar mesmo assim, o que eu faço? Bom, o artigo 14, Ana, ele diz o seguinte, olha, o fornecedor de serviço responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviço. Então, a lei já é muito clara. Qual é o defeito da prestação de serviço? Você não conseguiu prestar o serviço. Se o serviço não foi efetivamente prestado, a responsabilidade é do fornecedor, independente da causa. Inclusive, o PROCON de São Paulo, né, e o Ministério da Justiça, através da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor e do Departamento Nacional de Proteção e Defesa do Consumidor, já expediram notificação obrigando, dizendo que tem que devolver integralmente os valores de todos eles. Se isso não for cumprido, você tem duas saídas. A polícia, por ser crime, e os órgãos de defesa do consumidor, os PROCONs de todo o Brasil, estão em alerta, estão trabalhando em conjunto, todos os PROCONs do Brasil, para atender você em situações como essa que a gente está colocando. Ô Celso, mesmo quando vem aquele aviso assim, tarifa não reembolsável? Não existe isso. Ah, não? Isso é uma prática abusiva. O Código de Defesa do Consumidor proíbe esse tipo de prática, isso está no artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, que é, por exemplo, manter ou exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva. Olha só, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva é considerado prática abusiva. E no artigo 51 diz que é nula de pleno direito, eu não preciso nem mostrar a lei aqui, é nula de pleno direito aquelas cláusulas contratuais que estabeleçam perda total do dinheiro adiantado, pago antecipadamente pelo consumidor. Elas são nulas, elas não têm validade. E se um contrato estabelecer esse tipo de prática, você pode procurar o Ministério Público, porque ele vai fazer valer o seu direito, cancelar essa cláusula do contrato e devolver o seu dinheiro.
Claro que muitas outras dúvidas vão surgir, porque nós estamos vivenciando aí a véspera de um feriado prolongado. E na segunda-feira, o Celso estará de volta junto com a gente na Patrulha do Consumidor. Obrigado, Celso. Mesmo. Obrigado por Até estar com a segunda, gente aqui.